O meu nome é Rômulo Corrêa, para você que não me conhece, sou pastor na IBB, na área de jovens universitários, e hoje estou aqui com uma missão de falar sobre a missão do Espírito Santo na igreja, no crente. Ele nos deu uma missão e eu quero compartilhar um pouco, até porque nós estamos num ciclo de estudo sobre o Espírito Santo, e hoje a gente vai conversar, nós vamos entender nas Escrituras o que o Espírito Santo nos proporciona para que a gente cumpra a nossa missão, para que a gente cumpra aquilo que Ele nos designou para fazer, aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. Neste momento eu quero orar por você. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero consagrar esse tempo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus que nos comissiona, que nos mostra o que fazer. E neste momento, Pai, nessa aula, que o Senhor possa estar nos usando, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que algo novo possa nascer, brotar, ser gerado em nossas vidas. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Muito legal. A primeira coisa que a gente precisa tratar é relembrar alguma coisa. Relembrar é viver, né? Como que se dava a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, até porque a gente vai falar um pouquinho sobre a descida do Espírito Santo no Novo Testamento. E só para que você se contextualize e tenha um contraponto. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia de forma pontual. Essa é a grande diferença do Antigo para o Novo. Existem muitas outras, mas isso é o que você precisa compreender por hora. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de maneira pontual e agia, e no Novo Testamento você vai ter um derramar permanente do Espírito Santo, cumprindo uma promessa que Jesus nos fez. Ok? Outra coisa que é muito importante, a gente contextualizar e entender o que é missões, o que é ter uma missão. Então, numa definição muito simples, missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Então, a gente precisa compreender que o que é ter uma missão? É você ter um encargo, é você ter uma incumbência. Alguém pede para você fazer algo, você ganha uma missão. Todo mundo que trabalha ganha normalmente uma missão do seu chefe. Faça isso, faça aquilo. Então, de uma maneira geral, receber uma missão é receber uma ordem, receber um trabalho específico. Isso é importante a gente saber, porque para os cristãos, a missão significa propagar o Evangelho. Nós vamos entender por que significa propagar o Evangelho. Porque Jesus deixou uma missão para nós. É importante a gente relembrar que Deus é um Deus que sempre define missão ao homem, desde o princípio. Rômulo, como assim? Se nós formos lá para Gênesis, na criação, quando ele fez o homem, ele já definiu uma missão definida para o homem. Ele pediu para que Adão já tivesse algumas tarefas a executar. Então, desde sempre, Deus dá missão ao homem, para que a gente tenha um propósito, porque missão é um propósito a ser cumprido. Então, é muito legal a gente pensar nisso, porque um filho de Deus sempre tem uma missão na terra, sempre vai ter uma missão para executar. Isso é muito importante. Qual que foi, então, a missão que Jesus nos deixou? Como eu havia dito, Deus ele sempre trabalha com missão. E a missão ela é sempre dada no início de um projeto, no início de algo. Então, quando você vai começar a trabalhar, você recebe ali uma missão. Entrou na empresa, o seu chefe vem e ele distribui a sua missão. Você deve fazer isso. Isso é muito importante porque as missões elas são dadas no fundamento, no início, né? O que Jesus fez? Jesus ele cumpriu a sua própria missão de vir à Terra, ensinar
E antes dele voltar aos céus, ele nos designou uma nova missão que vale para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador das suas vidas. E essa missão nós chamamos, ela é amplamente conhecida como a Grande Comissão. E nós podemos ler a Grande Comissão e entender essa Grande Comissão em Mateus 28, de 18 a 20, que está aqui. E está dizendo assim: então Jesus aproximou-se deles quem? Dos discípulos, aqueles que caminharam 3 anos consecutivos com Jesus, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é um texto a gente usa ele amplamente dentro da igreja, porque de fato essa daqui foi a missão dada por Jesus para todos aqueles que se dizem discípulos dele. Então, se você já tomou uma decisão por Jesus e aceitou-o como Salvador, entenda que você nunca estará perdido sem um propósito. Esse é o propósito base de todo crente. Todo crente tem esse propósito como a sua fonte de vida, como a sua grande missão de vida, que é compartilhar o Evangelho, fazendo discípulos em todas as nações. Jesus disse isso, foi levado aos céus, e depois de um tempo ele retorna para dar mais um intensivo para os discípulos, e hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre isso. Eu queria deixar uma frase de Spurgeon para vocês, que é uma frase que nós já tivemos até algumas séries de mensagens dentro da juventude sobre esta frase específica. Spurgeon disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu costumo dizer que se você quer alcançar a felicidade na sua vida, você precisa cumprir o seu propósito. E o cumprimento base do propósito do crente, daquele que crê em Jesus como Salvador, é propagar o Evangelho sendo um missionário. Porque se você não estiver fazendo isso, provavelmente você não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Então aqui, Spurgeon, de uma maneira muito enfática, porque esse era o estilo de pregação do Spurgeon, ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É algo que nos confronta e nos faz repensar a nossa fé. Nós estamos sendo um impostor dentro da igreja ou nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos pediu para fazer, nos comissionou a fazer? Eu acho muito interessante porque até aqui a gente tem conversado sobre a missão dada por Jesus. Mas o próprio Jesus, sabendo da limitação minha, sua, do homem, do ser humano, ele não nos deixa só para cumprir essa missão. Então eu queria mostrar para vocês um esqueleto base para que a gente possa compreender a nossa missão e como executá-la através do Espírito Santo, que vai ser derramado. Então, o primeiro texto que a gente precisa ter em mente é Mateus 28, de 18 a 20, onde mostra essa comissão. A gente acabou de lê-lo, então Jesus vem e nos comissiona a executar a sua missão. Depois, ele manda o auxiliador, que seria o Espírito Santo. E nós vamos finalizar lendo João 16, onde mostra claramente que quem executa, não somos nós somos participantes de uma obra que é do próprio Espírito Santo. Então, quero caminhar um pouquinho com vocês, voltando mais uma vez para Mateus 28, onde a gente já leu. Você precisa entender, primeiramente, todos que aceitam a Jesus têm uma missão. Já disse isso para vocês: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Eu acho isso muito interessante, porque nós temos a nossa grande missão, não é simplesmente anunciar. Anunciar é o primeiro dos passos, Nós temos a missão não só de anunciar, que a gente pode colocar aqui como o ir,
mas nós temos a missão de fazer discípulos, que provavelmente você vai ter uma aula mais específica sobre o discipulado, e eu espero que você esteja conectado com as nossas classes, porque nós falamos muito sobre o discipulado. Nós precisamos levar esses discípulos ao batismo, que seria o reconhecimento público da sua fé, e nós precisamos ensinar eles a obedecer a tudo que Jesus nos pede a fazer. Então existe um ciclo aqui que nós podemos ler lá em Mateus 28, né? Um cristão verdadeiro nunca está sem propósito. Isso é redundante porque eu acabei de falar, né? E eu queria fazer algumas perguntas para que você possa se questionar diante desse texto, um texto muito importante. Você se considera obediente? É engraçado, né? Porque eu sempre me considerei um menino muito obediente. Meus pais sempre falaram isso. Mas quando eu olho para a grande comissão, às vezes eu tenho que repensar se de fato eu sou obediente. Porque muitas vezes eu negligencio a comissão que Jesus deixou para mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você testemunhou do Evangelho no último ano? Se existe uma comissão, se existe um pedido do próprio Jesus para que a gente pudesse, para que a gente falasse, anunciasse, que a gente fizesse discípulos, minha pergunta é, se você se considera alguém obediente, quantas pessoas você discipulou, quantas pessoas você anunciou o Evangelho, quantas pessoas você levou ao batismo, quantas pessoas você tem ensinado a obedecer? Fica aí uma pergunta, se você quer responder aí no chat ou no comentário do vídeo, fica à vontade, vai ser muito bom ler a sua interação com a gente. E a última pergunta para a gente pensar, por que é tão difícil obedecer à comissão de Jesus? Por que é tão difícil a gente obedecer aquilo que Jesus nos pediu para fazer? Essas são perguntas que, se nós estivéssemos em uma classe normal, a gente poderia compartilhar, ter um tempo. Como não podemos, eu vou pedir, se você quiser colocar aí no chat, quiser colocar nos comentários do vídeo, fica à vontade, porque depois a gente pode debater um pouquinho. Beleza? Vamos dar continuidade? Nós acabamos de ver a comissão de Jesus para todos aqueles que creem nele como Salvador. Mas agora a gente vai entrar num segundo nível, né? Que é o auxílio. Como eu disse, Jesus sabia que nós, por nossa conta, não tínhamos condição de pregar o Evangelho, de viver essa comissão. Então ele foi aos céus e depois ele voltou e ficou 40 dias dando um intensivo aos discípulos. Eu gosto muito de tentar usar o meu imaginário e voltar para aquele tempo, para aquela ocasião. E eu fico imaginando Jesus voltando e dando mais uma pegada de estudo. Quando eu estava estudando um pouco sobre esse texto, eu fui para os comentários de Moody, que foi um grande teólogo, e Moody ele disse que Jesus veio para ensinar muito sobre o reino de Deus, porque ainda não estava bem configurado na cabeça daqueles discípulos. Eles caminharam intensamente com Jesus durante alguns anos, eles viram muitas coisas acontecendo, eles ouviram muitos ensinamentos de Jesus, mas acerca do reino de Deus ainda não tinha tudo fechado em suas cabeças. E Jesus, ele fala aqui em Atos 1, que nós vamos ler de 1 ao 11, ele fala um pouquinho sobre isso. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, Atos 1, de 1 a 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu quero parar um pouquinho aqui, só para que você compreenda um pouco o contexto. Atos, ele é considerado uma continuidade do Evangelho de Lucas. Então, por isso que ele faz algumas citações aqui que tem similaridade com o Evangelho de Lucas, ok? Depois do seu sofrimento, verso 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
apareceu-lhes por meio de um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É aquilo que eu disse que Muri veio a explicar, né? Ele veio explicar sobre o reino de Deus aos discípulos que ainda não tinham tudo consolidado nas suas cabeças. Então Jesus vem 40 dias falando sobre o reino de Deus. Muitos achavam que o reino já seria ali, naquele momento, desceria a terra, e Jesus vem, não, deixa eu ensinar vocês 40 dias intensivos para que vocês de fato compreendam o que era o reino de Deus. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu quero primeiro que você pare aqui um pouquinho comigo. Nós temos alguns ensinamentos muito importantes até o verso... Vou ler mais um. Vou ler até o verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Vamos ali, ó. Verso 4. Jesus não autorizou a saída antes do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante. Eu fico imaginando, vamos voltar lá para o imaginário da época. Jesus vem... tem um intensivo e começa a falar, e ele fala muito da propagação do evangelho com eles, até porque ele tinha deixado uma missão clara. A gente acabou de ler em Mateus 28. E eu fico pensando que os discípulos estavam acelerados, pensando assim, agora então vamos cumprir essa missão. Vamos. E no verso 4, Jesus já chega falando assim, ó, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Daqui a pouco nós vamos ler um trecho onde Jesus prediz a vinda do Espírito Santo. Mas ele fala assim, ei, discípulos, esperem, não saiam de Jerusalém. Eu imagino que eles estavam ansiosíssimos para ir, porque Jesus estava dizendo que eles poderiam fazer isso. Mas nessa ocasião Jesus fala, vocês não podem sair antes da chegada do Espírito Santo. Então, no verso 4, isso fica muito claro que ele sabia que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para cumprir o ID dele, né? No verso 5, Jesus evidencia aos discípulos que nós teríamos um batismo de fogo. João Batista, ele batizava com água, mas a descida do Espírito Santo nos batiza com fogo. Fogo é um dos elementos que nós encontramos na palavra de Deus para representação do Espírito Santo. O Espírito Santo também pode ser representado por pomba. Nós temos vários outros elementos, mas nesta ocasião Jesus ele trouxe o elemento fogo para exemplificar a descida do Espírito Santo. Eu acho isso muito legal, muito incrível, e nós acreditamos que todos aqueles que aceitam a Jesus são selados com o Espírito Santo. Você provavelmente já deve ter estudado isso nas aulas anteriores, se não, procure as nossas outras aulas sobre a descida do Espírito, sobre o Pentecostes, porque você vai ter uma aula mais específica sobre isso. No verso 6, eles ainda não tinham entendido na sua totalidade sobre o reino, mesmo estando com o professor dos professores durante um bom período. Eles passaram mais de 3 anos com Jesus, mas não tinham compreendido. E Jesus mostra claramente que ele estava trabalhando sobre o reino com eles, porque eles ainda tinham muitas expectativas. Vamos olhar ali a partir do verso 7, continuando o nosso estudo. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu na sua própria autoridade. E aqui é onde nós vamos mais trabalhar na aula de hoje. Verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto,
foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Eu quero primeiramente trabalhar com vocês o verso de número 8. E o verso de número 8, eu vou dar mais uma lida e uma ênfase nele, porque ele é muito importante para a nossa aula que fala sobre a missão e a função do Espírito Santo nessa missão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, ele é uma demonstração clara da atuação do Espírito Santo no crente. Entenda isso. Primeira coisa, receberão o dunamis. A palavra grega para poder é a palavra dunamis. É engraçado porque quando você vai estudar a fundo sobre a origem da palavra, ela era muito utilizada num contexto filosófico grego. E no contexto filosófico grego, ela tinha um significado muito importante, que era uma fonte de energia permanente. Fonte de energia permanente. Uma das outras formas dela ser utilizada era uma força explosiva. Eu acho isso sensacional porque a palavra dunamis, no meu entendimento, nos meus estudos, a melhor definição para a palavra dunamis é uma força explosiva permanente. Eu tentando entender qual seria essa força explosiva permanente, me veio o Sol. O Sol, ela é uma força extremamente explosiva, ninguém consegue nem chegar muito perto do Sol de tão forte que é. E ele é permanente, aquela energia, aquela força, aquele poder, ele é constante. Então essa palavra dunamis, ela vem para dizer que esse poder do Espírito Santo, ela é uma fonte de energia explosiva permanente em todo aquele que recebe o Espírito Santo dentro de si. Eu acho isso incrível porque isso mostra como nós precisamos dessa força permanente, explosiva, para cumprir o ID de Jesus. Ele mesmo falou para os discípulos: não saiam antes dessa força explosiva permanente. Se ela não descer, não saiam de Jerusalém. Não façam o que eu pedi para fazer, espere. E isso é muito doido, porque ele fala que após receber o Espírito Santo, após receber esse poder explosivo permanente, né, nós poderíamos ser testemunhas. Testemunhas, estudando o original, testemunha significa martíria. E martíria é contar em primeira mão. A melhor explicação para a palavra martíria é contar em primeira mão. Então veja, você precisa receber essa força, esse poder do Espírito Santo para que você possa sair contando em primeira mão quem Jesus era. Eu acho isso incrível porque Jesus sabia que nós precisávamos desse poder, porque por nós mesmos nós não temos essa possibilidade. Nós somos limitados demais. Então o Espírito Santo vem com este poder, com essa autoridade e nos usa de uma maneira incrível, nos usa de uma maneira sensacional a fim de cumprir o ID de Cristo. Eu tenho conversado muito, abrindo um pouquinho a minha vida até um pouco pessoal, eu tenho conversado muito com a minha esposa para que tudo o que aconteça nas nossas vidas seja uma fonte de testemunha, seja testemunho do poder de Deus sobre nós.
Então, desde a compra de um carro, desde a compra de uma casa, desde uma conversa, de um bate-papo, que tudo na minha vida seja demonstração desse poder explosivo permanente dentro de mim. Quando você experimenta esse poder sobre você, você conta isso em primeira mão para as pessoas. E aí você está começando a cumprir o ID de Jesus. Porque nós olhamos lá para o ID, não basta simplesmente anunciar. Existe um ciclo. Mas o primeiro passo é falar. E falar do poder de Deus que atua em você é muito mais fácil, cara. O pastor Silvado, o pastor Roberto, ele tem uma aula de evangelismo e ele fala sobre a força do testemunho pessoal. Quando nós estudamos os primeiros missionários aqui do Novo Testamento, vamos lá, Paulo. Paulo foi um missionário, né? Alguém que falou de Jesus para muitas pessoas. Ele dava testemunho daquilo que Jesus fez nele. Os discípulos eram testemunhas oculares de tudo que eles viram Jesus fazendo. Então eles eram testemunhas, eles contavam em primeira mão aquilo que eles viram, aquilo que eles experimentaram, as mudanças geradas dentro de si. O chamado de Deus para você é receber esse poder, essa fonte de energia permanente, explosiva, que provavelmente mudou a sua história e que você conte isso em primeira mão para todos aqueles que você ama, que você quer ver mudando de vida também. Basicamente, Atos 1:8, ele nos mostra que nós recebemos esse poder para contar em primeira mão sobre esse poder. E quando você vive isso, você começa a cumprir o ID de Jesus. Porém, esse texto eu gosto muito de pensar que ele explode um pouco a nossa bolha, porque ele não fica só focado nesse contexto geográfico local. Então aqui a gente pode ver em Atos 1:8 que ele fala que a gente seria testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você vai estudar mais profundamente Atos, você vai ver que Atos inteiro é representado, resumido nesse versículo, porque Atos é justamente esse ir dos discípulos, né? E ele começa aqui do capítulo 1 ao 5, esse ir em Jerusalém. O que significa Jerusalém trazendo para o nosso contexto? Significa trazer mais para a nossa cidade. Jerusalém seria a nossa cidade, o nosso contexto. Vamos tentar trabalhar a geografia aqui um pouquinho. Então, quando aqui fala Jerusalém, está falando do seu bairro, está falando da sua cidade. Você vai primeiramente ser um missionário aonde o Senhor te colocou hoje. E onde Ele te colocou hoje? Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. E você primeiramente começa a trabalhar aqui em Jerusalém. É a nossa Jerusalém, a sua Jerusalém. Depois ele fala para que a gente vá para Judéia e Samaria. Judéia e Samaria a gente pode colocar ali como o nosso estado, como nossa nação, é algo um pouquinho mais distante, mas ainda estamos próximos. E você vai ver isso no estudo de Atos, do capítulo 6 ao capítulo 9, onde os discípulos começaram a ir um pouco mais longe, um pouco mais distante. Então, geograficamente, primeiro o nosso contexto, daí depois a gente começa a ampliar esse radial, né? E nós vamos até os confins da terra, onde a gente pode ver Atos 10 e 28, e eu coloco o mundão de meu Deus aí, onde você pode ir para qualquer nação, Deus pode te mandar para qualquer lugar. Eu, como pastor de jovens, eu sou apaixonado pela ideia do ir. Inclusive o nome do Ministério de Jovens Universitários da nossa igreja é GO. Eu acredito que o Senhor, Ele não nos prende geograficamente. Nós podemos experimentar o ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não existem fronteiras para o Evangelho do Senhor. E Ele já mostra isso lá na origem, lá na grande comissão. Ele já mostra isso ali em Atos 1, falando assim, ei, não existem fronteiras para a gente. Eu gosto muito de finalizar esse estudo de Atos 1, pensando que os discípulos, quando eles viram
Jesus, eles ouviram isso de Jesus, Jesus sobe e eles ficam ali, parados, atônitos, né? Até que chegam dois homens vestidos de branco e dizem para eles: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Bora! Daqui a pouco o Espírito Santo desce e vocês vão poder começar o seu trabalho. Então parem de ficar só esperando Jesus agora, porque ele vai voltar, mas vocês têm uma missão a cumprir. E ele dá meio que um esparrama ali nos discípulos: bora, vamos! Mas ali ainda eles não tinham a descida do Espírito, que só veio a acontecer em Pentecostes, Atos 2. E dali para frente, tudo começou a mudar, tudo começou a se transformar. É lindo esse texto, porque esse texto tem muito a ver comigo e com você. Atos 1 tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Eu espero que do fundo do coração você busque com toda a força esse poder do Espírito Santo, para que você seja uma testemunha, para que você compartilhe em primeira mão, tanto no seu contexto, ou estar disponível para que o Senhor te leve para qualquer lugar. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho mais 2 textos, rapidinho, né? Mateus 24:14, eu vou ler com vocês. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu estou lendo um livro que é sensacional, que ele fala sobre o evangelho dos precursores, né? A missão dos precursores. Nós somos os novos João Batistas que precisam anunciar a segunda vinda de Jesus. E esse texto aqui, ele mostra exatamente isso, que enquanto nós não propagarmos o evangelho para todo mundo, Jesus não virá. O fim só virá. Jesus só voltará quando todo o mundo, todo o globo for exposto ao Evangelho. Essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho para todo mundo, na autoridade do Santo Espírito de Deus. E o último texto que eu queria trabalhar com vocês é João 16, do 7 ao 11. Então vamos lá para João 16, do 7 ao 11, que diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho esse texto muito interessante, porque Jesus ali prediz o cumprimento da sua missão, e ele fala que era necessário ele cumprir a missão de morrer e ressuscitar para que o Espírito Santo, o nosso auxiliador, o nosso consolador, ele descesse para que ele pudesse atuar em nós. Eu acho isso incrível, e ele fala aqui de uma maneira muito específica no verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso nos traz uma tranquilidade, porque nós entendemos que é o Espírito Santo é quem faz, nós apenas anunciamos. Nós não temos poder de convencimento. Quem tem o poder de convencimento é o Espírito Santo. Isso tira um peso de nós, para que a gente viva a nossa missão de uma maneira mais leve. Então eu recebo esse poder, eu testemunho, sabendo que quem vai operar a transformação na mentalidade, no coração da pessoa, não sou eu. Então você que é tímido, você que é muito introvertido, tenha a certeza que quem faz é o Espírito Santo. Você que é extrovertido, não se orgulhe disso para cumprir o propósito de Jesus. Muito pelo contrário, compreenda que isso é mais fácil para você anunciar, mas quem convence é o Espírito Santo. Somos apenas um canal. Esse texto, para mim, complementa muito da nossa missão, que é anunciar. Porém, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quero fazer um resuminho com você do que a gente viu hoje,
Primeira coisa, Jesus nos deixou uma missão, Mateus 28, a grande comissão. Ele nos deixou um auxiliador para cumprir a missão. Ele nos deixou o Espírito Santo. Foi necessário Jesus morrer e ressuscitar para que o Espírito Santo, o dunamis, né, esse poder explosivo e permanente, operasse em nós, para que a gente pudesse ser testemunha, para que a gente falasse em primeira mão desse poder que habita em nós. E você precisa compreender que nós somos apenas participantes, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Queria agradecer pelo tempo de vocês. Se você tem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para romulo@ibb.org.br. Será um prazer conversar com você. Se tiver alguma sugestão também, fico à disposição. Que Deus abençoe. Daqui a pouco começa o nosso culto e que o Senhor possa falar ao seu coração. Deixa aí um comentário, deixa aí no chat alguma frase, alguma coisa que possa nos enriquecer esse tempo. Que Deus te abençoe, conte com a gente sempre. Até logo!